Porque a gente sabe que empreender no Brasil é um mega desafio, mas esse desafio fica ainda maior quando não se tem uma contabilidade estratégica. Depois que a Conta Clube entrou, resolveu o meu problema, né? Então é nossa luta, nossa causa dentro da Conta Clube vamos ajudar os empresários a reinvestir no seu próprio negócio para o crescimento deles. Quem não quer economizar, quem não quer pagar menos, já que você pode pagar menos, vamos pagar menos. E é claro que quando um cliente cresce, eu, contador, cresço com ele. Então essa é a metodologia que a gente tem. Esse planejamento estratégico do Douglas, da Conta Clube, para minha empresa foi fundamental. Pensou em contabilidade, pensou na Conta Clube. Está no ar mais um Conta Clube Cast, o seu podcast que fala sobre gestão de negócios, empreendedorismo, contabilidade, porque a gente sabe que empreender é um ato de coragem. E hoje vamos começar esse podcast com ele, nosso querido Lucas, que é um cliente aqui da Conta Clube, um mega parceiro e dono, gestor aí da T-Look Distribuidora. Lucas, seja muito bem-vindo. Douglas, muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz em fazer parte desse podcast. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pela sua empresa, pela sua equipe. A gente se conhece aí há mais de 11 anos. Bastante tempo. Né? Aprendi e aprendo muito com você. Então, estou aqui para falar o que você quiser. Aproveita a pergunta, vamos lá. Vou aproveitar. E assim, para a gente começar, Lucas, eu queria muito que você contasse um pouco para a gente, por mais que eu acabe sabendo um pouco da tua história, mas queria entender um pouco da sua história e principalmente da T-Look Distribuidora, como ela começou, como ela se iniciou. Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá, um prazer poder falar da minha empresa. T-Look Distribuidora, né? O nome já diz, T de Tiago e Luke de Lucas. Então, eu sou o Lucas, Tiago é meu irmão, nós somos sócios da empresa. Mas não tem como eu falar de T-Look Distribuidora sem falar de Martilook, que tem o M-A-R na frente, que é da minha mãe e da Márcia. A empresa foi criada em 1990 pelos meus pais, né? Por isso que o nome é Martilook. Meu pai, ele foi com o tio dele ao Ceasa comprar peixe, né? Trabalhar um dia com o tio dele, e ele conheceu o que era o Ceasa. Legal. Ceasa é um lugar onde é o centro de abastecimento do Rio de Janeiro, de alimento. Todo alimento, todo o estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil chega no Ceasa. E ele conheceu esse mercado e o meu tio, ele entregava peixe para restaurantes. Então ele disse o seguinte, já que eu estou aqui trabalhando e vou entregar peixe, por que eu não entregar hortifruti? Legal. Foi a primeira sacada que meu pai teve. Então meu pai começa a comprar laranja no Ceasa e vender na rua. Vender em sinal, vender em feira, em vários lugares do Rio de Janeiro. Especificamente em Campo Grande e em Bangu, né? Fez um ponto de venda de laranja. E aí ele chamou minha mãe, na época meus pais trabalhavam no Banco Bradesco, né? Em Madureira. Falou para minha mãe, olha, eu acho que aqui a gente vai virar comerciante, vai dar para a gente ganhar um dinheirinho. Então, sai do Bradesco e vamos trabalhar junto. E, pô, foi muito arriscado porque você, naquela época, trabalhar num Banco Bradesco era muito bom. Então eles começam a vender laranja pelo Rio de Janeiro. A minha mãe, sempre muito carismática, sempre muito comunicadora, ela foi oferecendo nos lugares. Então chegava numa padaria, posso te trazer uma laranja? Chegava na lanchonete, posso te trazer uma laranja? Para você não ter que ir ao Ceasa, eu vou trazer na sua cozinha. Então o que a empresa faz hoje, ela faz desde 1990. Legal. Que é pegar a laranja no Ceasa e levar até os clientes. E eu e meu irmão, né? Continuamos com esse legado, então eu estou no negócio desde os 12 anos de idade, meu irmão também, desde que se entende por gente, está dentro do negócio. A gente nasceu no meio disso, então nasceu comerciante, com a veia empreendedora, e a gente escolheu isso, né, para dar seguimento, para tocar o legado. Então a empresa é familiar e a gente continua com esse legado, né, de amor, de carinho, de união, e a gente cuida tão bem do cliente por a gente ter aprendido isso com nossos pais. Legal. Desde lá de trás. Então a T-Look Distribuidora é uma empresa familiar que distribui o hortifruti para todos os restaurantes do Rio de Janeiro e a gente toca e continua esse legado para atender bem todos os restaurantes do Rio de Janeiro. Oh, legal, Lucas. E assim, você contando a sua história, se percebe muito, como você pontuou, né, a questão da família dentro do negócio. Começou lá com a tua mãe, com teu pai, passando o legado aí para você, para o seu irmão, que desde pequeno vivenciaram essa experiência de hortifruti e tudo mais.
E assim, como é essa questão da gestão familiar, sabe? Porque se mistura muito, é um desafio. Como você enxerga hoje no dia a dia? Empresa familiar é aquilo, né? Você mistura os assuntos da empresa com os assuntos da família, mas ao mesmo tempo é muito bom porque todo mundo trabalha, todo mundo tem objetivo, todo mundo é unido. São muitos desafios, né? E, quiçá, tem muita gente que diz que a empresa familiar é até mais difícil, né? Porque todo mundo é dono, então todo mundo tem uma opinião. E é difícil todo mundo respeitar o quadrado do outro. Ó, isso aqui vai ser só você que vai fazer, isso aqui vai ser só você. Não. Todo mundo opina, todo mundo quer se meter e todo mundo quer dizer o que tem que fazer. Mas o grande problema da empresa familiar e que tem que ser resolvido é sem processo, sem marketing, tudo no papel, não tem contabilidade, não tem caixa. E isso é até alguma coisa que a Conta Clube me ajudou muito desde que eu conheci o Douglas. Tudo de qualquer jeito, você mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro da família. Porque é seu mesmo, tá ali muito fácil. A sua conta bancária, você paga o boleto de casa, da água, da luz, do carro, ao mesmo tempo paga os boletos da empresa. Então, para mim, esse é o maior desafio, você separar o que é custo da empresa, o que é custo familiar. E hoje, olhando para trás e tudo que a gente solucionou na Outlook, o que eu vejo? Muito importante você separar o que cada um vai fazer. Sim, você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar do marketing, você vai cuidar do RH, você vai cuidar da compra. Ter muito estabelecido e especificamente o que cada um vai fazer. Definição de responsabilidades. Definição de responsabilidade. Porque senão, cada um se mete uma coisa, aí você quer dar pitaco para o outro, quer falar o que o outro tem que fazer. Não. Deixa aquela pessoa assumir aquela responsabilidade e todo mês, semanalmente, quinzenalmente, vocês fazem uma reunião e dizem o que está bom, o que não está, o que um fez, o que o outro fez e vão colaborando, já que é uma família, com união para aquele mesmo objetivo. Então, os maiores desafios são separar o dinheiro e separar as responsabilidades de cada um, que hoje a gente conseguiu fazer isso. Legal. E esse foi o meu trabalho, né? Eu me formo em administração para justamente fazer a Outlook Distribuidora crescer quanto empresa. Sair daquele feirante e aquele pequeno comércio, né, empreendedor, para a empresa Outlook Distribuidora, como ela é reconhecida hoje no Rio de Janeiro, uma empresa referência, número 1 no mercado, pioneira no mercado no que faz. Hoje eu posso chamar a Outlook Distribuidora de empresa. Aquilo que lá atrás era como posso dizer, como era feirante. Uma transformação. O que eu vejo assim dentro do teu negócio e que de uma certa forma eu trago muito para os clientes Conta Clube, o pessoal me pergunta, Douglas, poxa, eu tenho algum problema de eu contratar um primo meu, um amigo meu, um parente meu? Eu falo, olha, problema não tem. Desde que a pessoa saiba diferenciar, né, a questão da parte técnica, ou seja, não dá para contratar uma pessoa que ela está entrando ali somente, exclusivamente porque é um familiar. É claro que a família exerce um papel de confiança, mas essa pessoa ela tem que entender que ela está ali para trabalhar. E isso é muito forte, inclusive eu vejo muito dentro da família de vocês até extrapolando o horário, trabalhando tarde da noite, entendendo que aquele negócio é o sustento da família. E tem muitos negócios que as pessoas contratam somente ali por ser amigo. E aí não dá certo, acaba que aquela empresa ela perde, aquele sócio ele perde o amigo e perde um funcionário porque não entendeu essa diferenciação da participação dentro do negócio. E é muito bacana ver que dentro da tua empresa isso é muito forte, né? Bem latente essa ideia. E assim, Lucas, pontuando ainda sobre a Outlook, eu vejo que você tem um tino comercial muito forte. Vejo que a Outlook, assim, com a sua entrada, com seu posicionamento de marketing, foi bem legal. Eu queria ouvir de você um pouco do que você entende, o que a Outlook ela se diferencia de outras empresas do mesmo ramo. Antes de te responder qual o diferencial da Outlook, você tocou num ponto muito importante, eu acho que é válido falar, sobre contratar família ou você contratar por contratar. Um dos maiores problemas da nossa empresa ao longo do tempo foi contratar familiares ou contratar por ser amigo ou conhecido de conhecido. E aí, assim, um dos maiores hacks do empresário é contratar pessoas boas naquela função. Se você precisa melhorar o financeiro, contrata um financeiro. Precisa melhorar o marketing, um cara de marketing. Não contrate por afinidade familiar ou amigo. Isso pode quebrar a tua empresa. Nós tivemos familiares, né, na empresa, não a família pai, mãe, irmão, e amigos.
E, cara, a gente não conseguia depois demitir a pessoa por querer agradar a pessoa, não deixar a pessoa triste. Sim. E a pessoa parece que você está fazendo um favor para ela. E não produz, não traz resultado, faz muito menos do que outras pessoas. Então, assim, isso foi algo que eu trouxe para a empresa. Nós paramos de contratar por afinidade e contratamos por aquela pessoa ser boa. Muitas das vezes pagamos até mais caro, mas contratamos por aquela pessoa que dá resultado, que tem currículo, que tem experiência de outras empresas. Legal. Isso fez a minha empresa crescer muito. Parar de contratar por agradar e contratar por resultado. E agora falando um pouco do diferencial da T-Look Distribuidora, o nosso produto acaba sendo commodity e hoje a gente deve ter uns 20 concorrentes no Rio de Janeiro, mas a T-Look Distribuidora está aí entre o top 1 e o top 2 do mercado, né? Por causa do nosso trabalho. Nós vendemos fruta, verdura e legume, né? O cliente faz o pedido no dia anterior, a gente entrega no dia seguinte. A gente tem uma frota de 15 carros no Rio de Janeiro para fazer toda essa distribuição. Ah, Lucas, você vende produto? Vendo. Mas o que eu vendo de verdade é serviço. É o serviço de entrega, o serviço de atender bem o cliente. Legal. E como a gente, né, aprendeu muito, eu e meu irmão, com meus pais, esse carisma, essa comunicação de agradar o cliente, a gente precisa ter empatia com o cliente. Coisa que é muito difícil no Rio de Janeiro. Ouvir o cliente, atender a dor, a necessidade, saber como aquele cliente está, se colocar no lugar do cliente. Parece que muitas empresas às vezes estão te fazendo um favor, você está pagando ali, esse sentimento que eles transmitem, né? Está me fazendo um favor. E não é um trabalho que tem que ser Você feito. frequenta um shopping, você frequenta um grande centro, as pessoas não olham no seu rosto, não te dão um bom dia, não sorri para você, não entende a sua dor. E assim, o que eu estou falando é básico, mas as pessoas não fazem. E isso é uma coisa que a gente faz muito bem. Algo que começou lá atrás com a minha mãe, como eu mencionei aqui, minha mãe sempre muito carismática, sempre muito empática, ela sempre se preocupou com o cliente, sempre se preocupou em agradar o cara. Então assim, se o cara mandar mensagem para mim meia-noite, a gente vai mandar o pedido do cara. Legal. Se o cara me ligar 9 horas da noite, eu vou atender o cara. Quem paga as contas da empresa é o cliente. O cliente, ele está no centro pra gente, da nossa empresa, e todos os funcionários sabem disso. Quando a gente faz a reunião, a gente fala, ó, é pelo cliente, é ele que paga nossas contas, é ele que tem que estar feliz, então o que ele pedir, a gente vai, claro, dentro dos nossos protocolos e processos, realizar. Então esse contato humano, né, que hoje se fala muito na internet, você precisa ter um contato humano com as pessoas, né? Porque assim, Douglas, pessoas vendem para pessoas. As pessoas não compram o CNPJ, as pessoas compram o seu rosto, quem está por trás do CNPJ. Então, primeiro as pessoas me compram. O Lucas é carismático, é empático, ele se preocupa. Cara, então a empresa dele é boa. Não compram o da T-Look, compram o Lucas que está lá falando, o Lucas que está me atendendo. Então, esse é o nosso diferencial, um atendimento de primeira, todo mundo elogia. A gente tem clientes de 20, 25 anos atrás que estão até hoje com a gente. E se eu chegar hoje na cozinha do cara, o cara vai falar, porra, a gente lembra quando começou, como a sua mãe me atendia e como você me atende. No nosso WhatsApp são diversos feedbacks. Obrigado pelo atendimento, vocês solucionaram o meu problema. E é aquilo, né? Enquanto as pessoas não fazem o básico, cara, a gente faz o básico muito bem feito nesse atendimento ao cliente. O que eu percebo na comunicação lá da T-Look é que às vezes eu tô falando com você, eu tô falando com a tua mãe, tô falando com o teu pai, com o teu irmão, mas no final parece que eu tô falando com a mesma pessoa. Porque a cultura tá tão forte, tão enraizada no nível do atendimento, de qualidade. Eu falo, olha, eu tô falando com a Márcia, tô falando com o Thiago, mas parece que eu tô falando com o Lucas. Porque realmente vocês se integraram de tal forma que realmente não tem tanta diferença quem está falando, porque a qualidade do atendimento é a mesma. Isso é muito legal. E falando assim dos diferenciais da T-Look, eu percebo também que um deles é a questão do preço. Vocês têm um preço competitivo muito bacana, muito forte. Você acredita que a questão da estratégia tributária desenhada para o negócio de vocês fez diferença nessa questão do preço, da margem e tudo mais? Antes de responder essa, eu preciso fazer um pontuamento antes do que você falou. E assim, Douglas, hoje você é meu contador justamente por causa da mesma coisa que eu falei da T-Look Distribuidora. Você, desde que a gente se conheceu, você é uma pessoa de verdade. Muitos contadores antigamente eram robóticos. Formal, só faz isso, só faz aquilo, imprime folha, também. Não tinha conversa nenhuma, não tinha contato. Nunca chegou para entender a dor da empresa, entender a dor dos sócios da empresa.
E você, desde o meu primeiro contato com você, sempre foi ser humano, sempre quis ajudar, sempre se importou como vamos melhorar, o que você precisa. Não, peraí, deixa eu te explicar isso aqui é desse jeito. Então hoje você é nosso contador por causa disso e você continua sendo por conta disso. E sobre o preço, vamos lá, o preço da T-Look, a gente recebe fruta, verdura e legume de fora do Rio de Janeiro. Então a gente pega com quem alimenta o Ceasa. É óbvio que a gente tem que ter um preço competitivo por causa disso. Sim. Se o cliente for no Ceasa hoje comprar hortifruti, ele vai pagar um preço menor ou igual ao nosso, só que eu te entrego na tua cozinha. Sim. Você não precisa pagar estacionamento, gastar energia, contratar um funcionário, disponibilizar um carro para ir até o Ceasa ou a cadeia e comprar esse produto. E é óbvio que hoje um dos assuntos mais importantes para uma empresa crescer é o planejamento tributário, né? O planejamento financeiro, que entra esse cara aqui, Douglas da Conta Clube, que está na minha frente. A nossa empresa, ela estava num lucro, estava no Simples Nacional, a gente passou anos e anos da nossa vida no Simples Nacional, e desde que eu conheci o Douglas a gente conversava, o que a gente pode fazer para melhorar? Ir para um lucro presumido, ir para um lucro real, a sua margem de contribuição e de lucro, como é que tá? Como é que estão os seus custos? E eu lembro que o imposto ele sempre foi o terceiro ponto que a gente mais gastava, né? Primeiro a gente gasta em mercadoria, segundo em time, né? Funcionário, Folha. E o terceiro maior custo era, né, o de imposto. Então sempre foi uma dor e o Douglas sempre falou, olha, eu posso te ajudar nisso, vamos sentar aqui, vamos movimentar. E hoje, cara, eu saí do Simples Nacional e estou no lucro real. O Douglas ajudou nisso, né? Que é o meu contador. E diminuiu o meu custo. Assim eu pude diminuir o custo do meu produto. Legal. E na ponta, os meus clientes que ganham com isso. Então, fundamental essa troca humanizada e de o Douglas entender o meu negócio. Sim. E o Douglas, além disso, querer fazer com que o meu negócio rode melhor através do financeiro. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso planejamento tributário hoje, o nosso imposto, fez a nossa empresa, posso dizer, permanecer no mercado e continuar crescendo. Que legal, porque assim, tem muita gente que entende que o Simples Nacional sempre é a melhor opção. Porque vem logo o nome, o Simples Nacional, ele é simples, é o melhor, é o mais fácil. Isso não é verdade. Porque no teu caso, por exemplo, a gente criou uma estratégia tributária e teve todo um planejamento para isso. Teve também uma mudança de mentalidade da empresa, a importância do controle financeiro, da cobrança de notas. E foi muito bacana porque eu vi a empresa engajada no projeto. E aí depois vocês foram colher frutos em virtude assim dessa estratégia. Mas foi uma coisa em conjunto. A gente desenhou a estratégia, mas eu vi muito também por parte da empresa de falar, Douglas, realmente o Simples Nacional não está sendo vantajoso para a gente, vamos engatar no lucro real e hoje a gente está colhendo os frutos disso. Por ser empresa familiar, foi até difícil a gente implementar isso, né? Vale ressaltar aqui. Porque tem nota fiscal, tem que pegar nota fiscal, mas tem que jogar nota fiscal no sistema, mas como é que está o ADRE, os custos? Então, esse planejamento estratégico do Douglas, da Conta Clube, para a minha empresa foi fundamental. É óbvio que a gente caiu de cabeça no projeto, porque assim, quem não quer economizar, quem não quer pagar menos, já que você pode pagar menos, vamos pagar menos. Então, a gente teve que mudar a mentalidade de toda a família e de toda a empresa, né? O financeiro, todo o escritório. Mas é óbvio que através desse planejamento, sem dúvidas, mudou o rumo da empresa. E bacana assim, porque tem muita gente que fala, Douglas, poxa, eu tô no lucro real, então eu vou migrar, pronto, acabou. Eu falo, vamos lá, vamos entender o seguinte, estou vendo aqui os gastos da tua empresa, ponto de partida, esses gastos têm nota fiscal? Aí tem muito cliente que fala, não, eu não tenho nota, não cobro, não faço questão, então vamos começar a entrar em contato com esses seus fornecedores, falar com ele que você vai precisar dessas notas, porque essas notas elas vão ser dedutíveis no teu imposto. Então essa estratégia, essa mentalidade financeira, ela é primordial para o lucro real acontecer. E faz uma diferença gigante, como você falou. Tem empresa que quebra porque ela está no regime tributário errado. Então, assim, é bacana ver a evolução do teu negócio e ver que pode crescer ainda mais. E um dos pontos, sem dúvida nenhuma, foi essa questão tributária. E um ponto. Os contadores antigos, eles ficavam com medo de sair... com medo ou preguiça, ou não sei te dizer o quê. Mas não, fica no Simples Nacional, a tua empresa é Simples Nacional, para que você vai mudar? Se você mudar, você corre o risco de ser investigado. Então, criaram várias situações na nossa cabeça que a gente ficou com medo.
E o empresário fica com medo. Sim. Né? Então a gente também não deu esse pulo antes, muito por conta da contabilidade. Mas é óbvio que depois que a Conta Clube entrou, resolveu o meu problema, né? Ele sentou, me explicou, fez esse planejamento e só tenho a agradecer. Então, se você é empresário e você tem medo de mudar, né, a tributação da tua empresa, cara, conversa com o teu contador ou então contrata o Douglas da Conta Clube. De preferência o Douglas. De preferência o Douglas, que ele vai entender a sua dor, a necessidade, vai montar o seu planejamento dentro do produto ou serviço que você vende e fazer você mudar os impostos da sua empresa. E Lucas, assim, nesse processo de transição do Simples Nacional, Lucro Real, que a Conta Clube ajudou, orientou, a gente falou muito sobre a importância da cobrança da nota fiscal dos fornecedores. Sim. Como é que foi isso na prática para você? Então, Douglas, a gente, ao mesmo tempo que o meu mercado, o produto que eu vendo de hortifruti, ele é muito bom em termos de nota fiscal, estava sendo ruim por quê? Porque a gente não estava se ligando para isso e querendo pegar a nota fiscal. A gente comprou por muitos anos mercadoria sem nota fiscal. E você trouxe para mim, para a minha empresa, a importância de ter as notas fiscais. Porque assim, a gente vende fruta, verdura e legume. Então todos os nossos fornecedores compram de fornecedores de fora. Então eles têm nota fiscal de entrada. Só que quando a minha empresa estava comprando deles, eu não estava pedindo nota fiscal. Ou seja, eu podia ter, mas não estava pedindo nota fiscal. Sim. Porque eu não sabia da importância e o que a gente podia atingir no futuro, diminuindo o imposto, pegando nota fiscal. Então eu vejo muita gente, vai no restaurante e não pega nota fiscal, vai no shopping e compra alguma coisa, não pega nota fiscal, vai, sei lá, em vários lugares que você tem acesso ao cupom fiscal ou à nota fiscal e você não pega, e você gastando dinheiro com a empresa. Então você me ajudou muito o quê? Lucas, vai comprar peça para tua frota? Nota fiscal. Vai comprar um caminhão novo? Nota fiscal. Vai na Calunga comprar papel e caneta? Nota fiscal. Porque isso, você começa a mudar a tua mentalidade. Não, é empresa, eu preciso de nota de entrada, porque a gente tem nota de saída, até, né, para o fisco entender quais são as saídas, as entradas. Então, primeiro, e aí o que eu acho que é o grande lance, né, que a gente precisa hoje em dia, primeiro mudar a mentalidade, para depois você mudar a prática dentro da sua empresa. Então você me ajudou a enxergar isso, entender a necessidade disso, né, com a sua expertise, né, como contador. E a gente hoje, cara, pega a nota fiscal de tudo, tem nosso balanço, nosso DRE, entende? Antes do Douglas, eu não conseguia enxergar minha empresa em números. Faturamento, despesa, custo, quanto sobrou. E depois da mudança, né, que a gente fez esse planejamento, hoje eu consigo enxergar onde está o dinheiro, para onde está indo, onde eu estou gastando muito, quanto que eu pago de imposto, quanto que eu compro de mercadoria, qual o total de nota fiscal que eu pego. Legal. Graças a você. Então, assim, você que é empresário e tem um negócio pequeno, você precisa, desde pequeno, olhar como empresa. Sim. Que foi algo que eu falhei, que a minha empresa falhou por ser empresa familiar, achar que a gente é pequeno e não deve fazer isso. Ah, é pequeno, para que eu preciso de nota fiscal? Que era uma das frases que a minha família falava para ele. Ah, mas a gente vende isso aqui só, para que eu preciso disso? Não, cara, se você abrir um CNPJ, se você vende produto ou serviço, você precisa pensar como empresa. Sim. Porque você está visualizando na sua mente aonde você quer chegar, o quanto você quer crescer. Então você não pode se diminuir. Então ajudou muito, cara, eu mudar assim a empresa da água para o vinho, pegando nota fiscal e entendendo. E você me fez entender isso. Eu falo, Lucas, que se você é empresário, quer ter uma empresa grande, pense como uma empresa grande ela tem que se portar. Ah, mas eu sou pequeno. Ok, mas você não quer ser grande? Então, diante disso, como essa empresa grande, ela atua, qual o controle que ela tem, quais são as estratégias que ela realiza, porque na Conta Clube a gente orienta muito isso. Olha, pega sim a nota fiscal, independente se você é do Simples, lucro presumido, lucro real, cobre a nota fiscal para você, antes de mais nada, ter uma análise financeira do teu negócio. Saber para onde está indo os recursos da tua empresa, porque às vezes você está gastando ali um valor que... imposto em alguma coisa errada que poderia estar sendo reinvestido no teu negócio, em marketing, em vendas, em comercial, em crescimento na estrutura do teu negócio e não para imposto. Então, a nossa luta, a nossa causa dentro da Conta Clube vamos ajudar os empresários a reinvestir no seu próprio negócio para o crescimento deles. E é claro que quando um cliente cresce, eu, contador, cresço com ele. Então, essa é a metodologia que a gente tem. E um outro ponto importante é que a reforma tributária está chegando. Só pegando um gancho no que você acabou de falar, Douglas,
a redução que eu tive no imposto, que você me ajudou a diminuir o imposto indo para o lucro real, hoje eu invisto muito mais em marketing. E aí muito mais pessoas me veem. Hoje eu faço um trabalho de marketing gigantesco. A gente é ativo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em várias plataformas. E eu invisto em tráfego, que é o dinheiro que eu uso, que eu gastava com o meu imposto alto, porque eu não entendia a importância de mudar a nossa carga tributária. Então você ajudou justamente nisso que você falou, que é a missão da Conta Clube. Sim. Que é diminuir, né? Fazer a empresa entender os gastos dela, quando puder diminuir e ela retroalimentar o investimento na empresa dela para ela crescer. E eu sou a prova viva que isso está acontecendo com a Tluc Distribuidora. E a gente vê muito no mercado, Lucas, também aquelas empresas que criam vários CNPJs. Ah, eu sou do Simples Nacional, mas eu quero me manter no Simples Nacional. Aí a empresa tem lá um CNPJ, ela fala, poxa, mas eu quero me manter no Simples. Aí pega a mãe, abre um CNPJ da mãe, abre um CNPJ no pai, no filho, no tio, no irmão. E aí quando vai se ver, você já não tem mais o controle financeiro da empresa, porque cada empresa está num sócio diferente e cada sócio tem uma conta bancária. E aquela pessoa, poxa, mas a empresa era minha. Deixa de ser porque são vários sócios, vários CNPJs diferentes. Fica uma loucura. E na maior parte das vezes isso não é necessário, porque quando você concentra os gastos, controlando as despesas direitinho, dentro do lucro real, como a gente fez na tua empresa, ela teve uma lucratividade muito maior, reduziu a carga tributária, como você falou, pôde investir em marketing, em vendas, em comercial, mas sem ter vários CNPJs. Sim. Sem essa estratégia louca que muitos empresários tomam por falta de conhecimento, por falta de orientação. E um outro ponto, ainda falando sobre esse tema, é a questão da reforma tributária. Na reforma tributária, mesmo quem for do Simples Nacional, vai ter que se adequar à questão da cobrança das notas fiscais. A gente está agora aí com um novo tema, que é a tributação sobre lucros e dividendos. Então, quem recebe ali mais do que 50 mil reais vai pagar imposto sobre isso, sobre essa retirada. E por muitas das vezes a pessoa fala, mas eu retiro mais ou menos, que seja. Mas o fato é, como este número está na contabilidade. É a contabilidade que vai refletir essa informação para o governo. Então, se você gasta 100 mil reais na tua empresa, mais dos 100 mil você tem só 50 mil de nota, esse 50 mil de gasto que você não tem nota, pode ser considerado como lucro e você vai pagar o imposto sobre uma coisa que você não recebeu. Por falta de controle financeiro, por falta de cobrança de nota fiscal. Então, a sua empresa ela foi preparada para o lucro real, mas também para a reforma tributária. E tem muita gente que vai perder mais dinheiro por falta de orientação contábil. É por isso que a Conta Clube faz o financeiro da minha empresa. Cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você que está assistindo esse podcast. Eu, Lucas, não sei de nada. Eu sei de fruta, verdura e legume. Eu quero ser mestre em fazer perguntas e entender com pessoas especialistas igual o Douglas da Conta Clube. Por isso que esse cara é meu contador. Então você que é empresário, que acha que sabe de tudo, hoje em dia a gente tem que saber de tudo. De inteligência emocional, de empresa, de venda, de marketing. Não, cara, eu não sei de nada. Eu sei de fruta, verdura e legume. Mas eu aprendo, eu sou humilde todo dia para aprender com pessoas especialistas. Então assim, contador, especialista em contabilidade pessoal, 360 é o Douglas. Lucas, eu queria, para a gente poder concluir aqui esse tema, seria bacana ouvir um pouco do que você enxerga de futuro da Tluc, onde você entende aí no próximo ano, 2026, como é que vocês querem chegar, quais as pautas que vocês querem levantar, enfim, te ouvir um pouco mais a nível de futuro da empresa. Então, a Tluc Distribuidora hoje a gente tem a nossa estrutura muito bem montada, né? A gente tem um CD em Irajá, tem um escritório em Jacarepaguá, então nós temos times, temos estrutura e agora a gente quer avançar, quer crescer mais. Em que sentido? Através do marketing da empresa. Legal. Porque a gente nunca teve um vendedor externo, antigamente nunca fez grandes propagandas e a gente deixou de atingir muitas pessoas. Hoje a gente deve ter aí entre 1.000 e 1.500 clientes ativos no Rio de Janeiro. Legal. Só que o Rio de Janeiro, o que mais tem são restaurantes, padarias, lanchonetes e hotéis. Então a Tluc Distribuidora ela cresce muito ainda dentro do Rio de Janeiro. Então a gente está com uma energia no marketing da empresa, tornando esse atendimento nosso, que começou lá atrás, cada vez mais pessoal, cada vez mais ser humano, visitando cada vez mais cliente, ter uma pegada muito forte no Instagram, uma criação de conteúdo diária, legal, impulsionando para chegar em mais pessoas. E óbvio, o processo da empresa você vai melhorando e afinando a cada dia.
a gente nunca pode achar que a gente tem que ficar estável, tem que ficar no mesmo lugar. A empresa de 1990 era uma, a empresa hoje é outra. E a cada ano que passa a gente melhora processo, protocolo, time, como é que esse produto está chegando na ponta. Uma coisa que a gente não fazia antigamente e a gente está fazendo hoje, colhendo feedback depois da entrega. Como é que chegou o horário, qualidade, como é que foi o atendimento, como é que esse funcionário chegou, o que está bom para você, o que não está. Esse produto que chegou aí tá bom para você? Você quer um mais barato? Você quer que eu te mande ele de outro jeito? Vou te dar um exemplo. Laranja, maracujá, melancia, que são coisas que a minha empresa vende, por mais que seja um produto, ele tem várias características dentro dele. Tem um maracujá grande, tem um maracujá pequeno. Tem uma laranja pera, Bahia, seleta. Então a gente entende aquele produto que o cliente quer e que cabe no bolso dele. Porque tem uma laranja mais cara e tem uma laranja mais barata. Ele pode querer a mais barata. Ou ele pode querer a mais cara porque tem mais qualidade. Então, ouvir esse cliente de perto, né? Eu estou visitando muito cliente para entender a necessidade dele, a dor dele. E ele vê que eu estou ali, um ser humano, querendo ajudar, querendo entender, querendo melhorar. Então são 2 pontos. Melhorar cada dia mais a entrega do produto com o nosso atendimento e investindo pesado em marketing, criação de conteúdo e tráfego para a nossa missão, a nossa mensagem, a nossa empresa chegar para mais gente, a gente acolher esse lead e reverter esse lead em venda e em resultado para a gente crescer cada vez mais. Perfeito, Lucas. Bacana ver que vocês estão crescendo, evoluindo, mas ao mesmo tempo sem perder a essência lá que você pontuou, que é realmente esse atendimento diferenciado que vocês têm. Lucas, quero muito te agradecer por esse bate-papo. Para mim foi incrível ouvir a tua experiência, da T-Look, falar um pouco aqui sobre contabilidade, gestão de negócio, empreendedorismo, porque a gente sabe que empreender no Brasil é um mega desafio. Mas esse desafio fica ainda maior quando não se tem uma contabilidade estratégica. Douglas, quero te agradecer pelo convite. Você sabe o quanto que eu sou seu fã. Sou fã da Conta Clube. É uma empresa que eu vi crescer lá atrás, né? Todo o seu time... Cara, acontece algo incrível com a Conta Clube. Eu vou ser sincero para você. O meu time tem mais de 40 pessoas. Eu queria ter um time igual você tem. Não tem uma pessoa que eu falo do teu time, cara, que me atende mal, que não resolve meu problema. As pessoas me respondem qualquer hora do dia, resolve o meu problema. Pô, Rafael, André, Leonardo, Emily, aquela galera toda lá, cara. Eu só tenho, e isso reflete na sua liderança. Sim. Você como fundador e sócio da empresa. Sim. Aqueles caras são desse jeito por causa de você. Então, assim, não é clichê, não é porque você é meu contador, não é porque a gente é próximo. Cara, parabéns pela tua empresa, Obrigado. Parabéns pelo teu crescimento. Eu vi isso lá atrás, né? Não deu nem tempo de contar essa história como eu te conheci aqui, mas sou fã, obrigado por você trabalhar para a T-Look Distribuidora e a gente, até o final, vamos caminhar juntos, sem dúvidas. Precisa de um contador? Conta Clube, eu assino embaixo. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Obrigado por essa participação, por esse bate-papo. Para mim foi uma honra conversar com você, como sempre é. E você que é empresário, está nesse desafio que é empreender no Brasil, entender sobre o que é tributação, qual é a melhor, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. A gente aqui na Conta Clube tem a expertise de anos para que a sua empresa seja mais uma história de sucesso aqui como cliente da Conta Clube, assim como foi com o Lucas da T-Look. Então, se você ou algum empresário que você conhece precisa de um redesenho tributário, conta com a gente. Então, manda para aquele empresário que precisa desse conteúdo e fala conosco. Pensou em contabilidade? Pensou na Conta Clube.